Hoje, como eu falei, nós vai fazer um balanço, né, desses quase 2 anos de tudo do Livro dos Espíritos, que nós acabou na semana que passou. O tema hoje é Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. E eu quero muita participação de vocês, principalmente daqueles que conhecem a doutrina espírita, ou, como eu acabei dizendo na última vez, a doutrina espírita humana. Eu quero muita participação de vocês para que façam perguntas, para que nós possamos então falar sobre a doutrina espírita dos espíritos. Então vamos começar a conversa de hoje. Se não tem mais a pergunta, pode ser feita no meio. Nós, durante quase 2 anos, estudou o Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, e nós descobrimos uma coisa interessante. Nós descobrimos que a doutrina que surgiu deste tudo não tem nada a ver com aquilo que é conhecido como doutrina espírita entre os encarnados. Por que isso? Porque a partir dos ensinamentos dos espíritos foi criada uma doutrina espírita humanizada. Ou seja, os ensinamentos dos espíritos foram traduzidos de acordo com as verdades do planeta Terra. Mais ou menos aquilo que me perguntaram agora. A ciência comprova? A lógica material está atendida? A lógica humana está atendida? Se não está, vamos atendê-la primeiro. Então eu posso dizer que o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos. Mas que a doutrina espírita foi humanizada. É isso que eu quero conversar hoje, sobre essas duas coisas. Agora, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não estou falando em errado, não estou falando em pecado, não estou falando em heresia. A humanização da doutrina espírita foi zelada por Deus através dos egos humanos. Para quê? Para servir de prova. É o que vocês me perguntaram sobre magia. Tudo acontece como teatro, aonde está embutida uma essência que é a aprovação do Espírito. Então nós vamos falar das conclusões que nós tirou, que é a doutrina espírita dos Espíritos, e vai comparar essas conclusões com a doutrina espírita humana. Será isso que nós vamos falar hoje. Para começar, a doutrina espírita dos Espíritos afirma que o universo é composto por 2 elementos
o espírito e a matéria, e acima de tudo Deus. Este é o princípio básico da doutrina espírita dos espíritos, ou do conhecimento que os espíritos transferiram para o mundo terrestre. Então, se a doutrina espírita humana trabalha com outros elementos, como, por exemplo, tiro, fala direito, filho, tiro, como, por exemplo, choco, como, por exemplo, abaço, isso não está na doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos trabalha com o espírito e a matéria, e não com outros elementos. Ficou claro isso? Então essa é a primeira constatação que nós precisamos fazer. Tudo que existe é composto de espírito e de matéria. E, conforme fala ainda o Espírito da Verdade, acima de tudo Deus. Então esse é o universo, um aglomerado de matérias onde existem espíritos e que existe Deus, acima do espírito e da matéria. Esta é a realidade. Qualquer coisa que não se encaixe em espírito, em matéria ou em Deus é humano, não existe. Então vamos começar falando do elemento Deus. Este será o primeiro estudo nosso. Como os espíritos definiram Deus, ou seja, através de que propriedades os espíritos definiram Deus. Bom, nós temos aqui na resposta da pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, que a pergunta diz assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? É essa, Jaqueline? Isso. Tá. Então, vamos um por um. Então diz assim: Deus é eterno. Desse eu falo. Então, primeiro ensinamento dos espíritos: Deus é eterno. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus sempre existiu e sempre existirá. Primeiro ensinamento. Segundo, é imutável. Deus não se muda. Ou seja, Deus não é uma coisa uma hora e é outra coisa outra hora. Vão guardando isso, porque depois nós vamos precisar disso quando for falar da doutrina espírita humana. Primeiro detalhe: Deus é eterno. Segundo detalhe: Deus é sempre igual, nunca mudou. É imaterial. Deus não tem nada de matéria em si. A matéria está abaixo de Deus. Deus não é composto por matérias. Então aí nós amata uma questão aonde se fala que Deus é uma grande concentração de energias. Não pode ser, porque energia é matéria. Então Deus é algo que você não sabe o que é,
mas que não tem nada a ver de matéria. É único. Não existem dois deuses. Isso é ponto fundamental para a vida. Não existem dois deuses. Nós já vamos entender. É onipotente. Deus é onipotente, ou seja, é toda a potência do universo. Isso quer dizer que Deus, que nada pode ser mais potente do que Deus. Nada pode mais do que Deus. Vão guardando. Eterno, único, imutável e agora onipotente. Soberanamente justo e bom. Deus é a justiça, mas não uma justiça justiceira, uma justiça que pende, pune e dá penas, mas uma justiça que age por amor, não para corrigir, nem para agredir e nem para qualquer outro fim. A justiça de Deus baseia-se no amor, oportunidade de mudança. É como um pai ou mãe, que coloca o filho de castigo, mesmo não querendo colocar, porque sabe que aquele castigo é importante para o filho. Para o futuro do filho, Mas além dessas propriedades, na pergunta 1, há mais alguma coisa sobre Deus? Fia, você pode ler para mim? Pergunta, então, número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, conforme nosso amigo Alag já havia colocado. Então Deus é a inteligência suprema. O que quer dizer isso? Inteligência para vocês é a capacidade de reconhecimento, análise e reconhecimento da verdade e da realidade. Então, se Deus é a capacidade suprema de discernimento, Ele sabe. Todo o resto, acha que sabe, imagina saber, tem notícias. Só Deus conhece a verdade, só Deus conhece a realidade. É isso que ensina os Espíritos. Mas agora nós vamos fechar tudo isso com a última propriedade de Deus. Por ser tudo isso, Deus é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, é aquele da onde se origina primariamente tudo. A ênfase no tudo é importante e nós já vamos entender, porque tudo quer dizer todas as coisas que existem, conhecidas ou desconhecidas por você. Então Deus é a causa primária de todas as coisas. Essa é a doutrina dos Espíritos. Tudo que acontece é causado por Deus. É causado por Deus, fruto de um raciocínio supremo. E é zelado com justiça
amorosa, não justiça penativo. Então aí está o fundamento primário sobre Deus na doutrina espírita dos espíritos. Os espíritos cantam graças a Deus porque eles sabem que tudo é Deus, que tudo que acontece foi zelado primariamente por Deus. Mas na humanização dessa doutrina, ou seja, na doutrina espírita humanizada, Deus perdeu o atributo de causa primária. As coisas passaram a acontecer porque o Espírito, com seu livre-arbítrio, faz o que quer. E essa doutrina não se coaduna em nada com a doutrina dos Espíritos. Se não vejamos, se alguém pode fazer alguma coisa, nós temos que dizer que essa pessoa tem inteligência suprema. Não tem. Então seriam coisas zeladas por inteligências inferiores? Mas na pergunta 9, a resposta diz: qualquer coisa que uma inteligência inferior faça, terá sido zelada por uma inteligência superior. Então, não pode ser, essa informação não pode fazer parte da doutrina espírita dos espíritos. Segundo, se quem está fazendo não tem o discernimento supremo, acabou a justiça. Por isso vocês acusam de justiça. Mesmo os espíritas se acham injustiçados, quando eles se seguissem a doutrina espírita dos espíritos, descobririam que a causa primária é sempre justa e amorosa. Se cada um pudesse fazer o que quer, cada um seria um Deus, porque seria a causa primária daquilo que ele faz. E então nós teríamos múltiplos deuses, só que Deus é único, segundo a doutrina dos espíritos. Terceiro, se o espírito encarnado pode fazer, e quando essa encarnação acabar, ele vai deixar de fazer? Então ele seria um Deus que não é eterno? São esses aspectos que nós precisamos analisar quando nós quer aplicar a doutrina espírita dos espíritos. A humanização dessa doutrina, no tocante ao livre-arbítrio, nós vamos conversar disso, zelou uma descaracterização que humanizou o ensinamento dos espíritos. Para os espíritos, Deus é único. Portanto, só Ele é a causa primária de todas as coisas. Para os espíritos, Deus é eterno. Por isso, a causa primária e imutável. E por isso, a causa primária será sempre igual. Para os espíritos, a justiça sempre existe, porque a causa primária possui a inteligência suprema, e por essa inteligência suprema, a
aplica a justiça rigorosamente perfeita. Mas para os espíritos, essa justiça aplicada não é um castigo ou uma punição, mas para os espíritos ela é a tradução do amor do Pai. Então está a diferença entre as duas doutrinas no tocante a Deus. Os espíritos lidam com um ser supremo, que é uma inteligência sublime e que aplica a causa primária com justiça amorosa, que nunca se alterou. Já a doutrina humana trabalha com um Deus inativo. A doutrina espírita humana trabalha com um Deus inativo, que guia e fica observando. Por isso dessa de ser a causa primária. E fica observando com uma intenção: julgar, penalizar, apenar o espírito. Com isso transformou Deus num justiceiro e acabou com o amor. Essas são as duas posições que nós precisamos começar a repensar. Anton comenta aqui o Deus morto. Mais que morto. Este Deus morto é o Deus dos evangélicos, de alguns grupos. Mais que morto. É um Deus carrasco. Um Deus que se senta no seu trono e julga os outros. Um Deus que não faz nada pelos seus filhos. Ele não socorre ninguém. Ele não ajuda ninguém. Ele só fica observando para julgar, para condenar, para apenar. Porque se este Deus tivesse amor pelo seu filho, ele não deixaria acontecer coisas. Essa é a diferença. Adilson comenta só aplausos. Vamos transcrever essa palestra e mandar para a Federação Espírita Brasileira. Acho que é isso, né, Adilson? Anton diz. Não, você entrou tarde. Eu deixei bem claro no início que não estou dizendo que ninguém é culpado, que ninguém é errado e que nada, que a doutrina espírita não presta. Não é isso que eu disse. Eu deixei bem claro no início que a doutrina espírita é uma prova para você amar a Federação Espírita Brasileira ao invés de querer derrubá-la. Não se converte ninguém à sua religião. Você ainda quer converter o evangélico? Não mande para ninguém. É para você. Quiltério diz: faz tempo lido com este tema, mas somente agora consegui as palavras exatas. Já tive discussões homéricas sobre o tema. É claro que escrever isso vai ser escrito. É claro que isso vai ser colocado no www. Agora, se você quiser, diz, vai lá e lê. Agora, se o outro não acreditar, deixa ele não acreditar, ele tem todo o direito disso. É fruto do livre-arbítrio dele.